Boa tarde. Hoje aqui no programa do Fala Viva vamos entrevistar Carlos Terceiro, o maior investidor do Brasil. Isso mesmo que você escutou. E quem vai entrevistá-lo é nada mais nada menos do que Kleber, o nosso jornalista entrevistador do programa. Espero que vocês gostem, fiquem até o final e a palavra está com o Kleber. Boa tarde. Hoje estamos aqui com o Carlos Terceiro e atualmente ele é o maior investidor do Brasil. Vamos entrevistá-lo, descobrir algumas coisas sobre ele e como que ele atua no mercado financeiro. Eu sou o Kleber, tenho mais de 15 anos de experiência em entrevistas e jornalismo. Sou formado na USP desde 1998 e, Carlos, se apresente um pouco para o público. Bom, meu nome é Carlos Terceiro, como você mesmo disse, e eu tenho 20 anos nessa carreira de investidor, e eu estou aqui para tanto para as pessoas me conhecerem e conhecerem o meu trabalho, e para responder algumas perguntas que muitas pessoas têm dúvidas sobre este ramo. Entendi. Muito obrigado, Carlos, pela sua presença desde já. Vamos para a primeira pergunta. Como que você começou no mercado? Qual foi a sua inspiração para seguir esse ramo de, de emprego, para ganhar dinheiro? Por quê? Quando eu era jovem, eu via meu pai trabalhando neste mesmo ramo, então ele me ensinou algumas técnicas, esse tipo de coisa. E alguns anos depois que o meu pai ele fez um investimento um tanto que ruim, ele perdeu tudo que ele tinha e parou de investir e tudo mais. E alguns anos depois, infelizmente, veio a falecer. E como eu admirava muito ele, eu segui esse ramo e também comecei a investir e usar as técnicas que ele me ensinou. Interessante, bem legal. Meus pêsames pelo seu pai, mas bem interessante que você quis a continuidade ao ramo da família. É, Já que já entramos no assunto do mercado financeiro, poderia nos dizer qual que é o tipo de investimento que você mais faz, que você prefere fazer atualmente? O tipo de investimento que eu mais faço hoje em dia é o imobiliário, que é um mercado que oferece muitos riscos, mas se você não, que oferece muitos riscos, principalmente se você não tiver nenhum tipo de conhecimento em relação ao mercado em si, ou nem tiver nenhum tipo de experiência em relação a isso. Entendi. Eu acho que eu já ouvi falar sobre os investimentos imobiliários, mas não sei muito bem. Pode explicar para a gente como que funciona? Ou o que é os investimentos imobiliários? Sim, com muito prazer. O fundo de investimento imobiliário, ele também pode ser conhecido como FI. Eles são nada mais que um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum, que seria de investir em alguns ativos imobiliários, ou seja, podemos entender que essas FIs fosse um investimento realizado na Bolsa de Valores. Em que o investidor ele sempre compra uma ou mais cotas desse fundo e ele ganha dinheiro ou com a valorização dessa cota ou com a distribuição do rendimento que ela pode proporcionar. Geralmente esse rendimento é feito pelo próprio administrador da FI, que ele que distribui. O dinheiro que todo mundo investe nessas cotas é transformado em ativos que o próprio administrador utiliza para criar um capital do imóvel e tudo mais. Você pode investir tanto em shoppings e lugares comerciais, e um que pouca gente conhece, mas são as próprias agências bancárias. Elas são uma das que mais dão um retorno e são uma das mais desconhecidas, infelizmente. Entendi, entendi. É, Já que você nos falou o que é o fundo de investimento imobiliário, podia falar como que funciona o processo para você conseguir uma cota, conseguir ter um rendimento depois? Bom, as cotas do fundo, elas são de um número limitado e definitivo. Elas são sempre emitidas e lançadas no mercado pela primeira vez. E quando alguém tem interesse por ele pode comprar a quantidade de cotas que o mercado estiver proporcionando daquela empresa.
Você pode pegar, pode pegar os primeiros cotistas do fundo e juntar o capital arrecadado para o gestor do fundo começar a adquirir ativos imobiliários, em que ele usa para começar a gerar um rendimento maior. Entendi. Então, você, telespectadora, que não sabia o que era fundo de investimento imobiliário, que não conhecia Carlos III, já está conhecendo. Então, para resumir os fundos de investimentos imobiliários, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, me corrija, por favor. É, quando um grupo de investidores decidem investir em ativos imobiliários e tem um gestor que administra o ativo. E esse gestor vai distribuir as cotas no mercado e os investidores comprarão essas cotas. E depois de um tempo, essa cota pode render dinheiro para os investidores com a valorização ou com a distribuição do dinheiro do imóvel, certo? Exatamente. Então, essa foi a nossa entrevista. Espero que você tenha gostado aí de casa. E foi isso. Muito obrigado pela sua presença, Carlos. Foi um prazer estar aqui com você. Se você tiver alguma coisa a mais para falar, pode falar ao público. Bom, eu só queria agradecer por ter proporcionado esse momento para mim e queria agradecer também ao público por estar tentando entender o mercado e como ele funciona. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora a palavra está com o nosso apresentador para fechar o programa. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um programa do Fala Viva e até a próxima! Há mais de 20 anos e como ele... Pela primeira pergunta da nossa entrevista, vamos... Atualmente ele é o maior investimento, não. Comerciais e até mesmo algumas agências bancárias que podem ser investidas. Ah, entendi. Só que, Carlos, agora que eu percebi que você respondeu a pergunta errada. Não, aqui tá dizendo aqui. Nossa, eu não vi que tinha uma perguntinha ali. Carlos III, filho do Carlos IV.